A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café. Devido à situação política que o nosso país se encontra, tivemos a preocupação de trazer um estudo comunismo e satanismo, duas faces da mesma moeda. Então você, cristão, que ainda tem dúvidas sobre a origem diabólica do comunismo, esse é o momento de sanar todas elas. Então, primeiro gostaria de falar que nós temos um ministério apologeta, então, de apologia cristã. O que é apologia cristã? Defesa da fé cristã. Então nós estamos numa guerra contra tudo que é anticristão. Então, existe esse livro aqui, livro de cabeceira, A Arte da Guerra, em que é um livro milenar, em que ele diz: o componente mais importante de uma guerra é a informação. Você deve conhecer os seus comandados, o seu exército, deve conhecer o campo de batalha e deve conhecer, sobretudo, o seu inimigo. O que é que o inimigo está planejando, qual é o seu contingente, qual é o seu arsenal. Então nós temos que conhecer o inimigo. Então nem todo mundo tem esse ministério de conhecer o inimigo. Como o corpo de Cristo é um único corpo, mas são muitos membros. Então o apologeta, ele tem essa função que eu gosto de brincar com alguns amigos, Nós somos, nesse mundo espiritual, nesse combate espiritual, nessa guerra, nós temos uma função semelhante à do cavalo, E o inimigo é a serpente, O inimigo é aquele que injeta os venenos para matar as pessoas, proliferar o seu mal. Então, o cavalo tem essa importante tarefa de ser o agente que produz anticorpos para um soro antiofídico. Se uma pessoa é mordida por uma serpente, ela precisa de um soro antiofídico para combater tal veneno. Então, como é produzido o soro antiofídico? Então, injeta-se veneno de serpente no cavalo e o sangue do cavalo produz anticorpos para combater tal veneno. Uma coisa que é importante ressaltar é que cada serpente tem um veneno diferente e cada veneno precisa de um soro antiofídico específico. Então vamos lá, Vamos aí fornecer aos cristãos esse soro antiofídico para combater esse veneno chamado comunismo. Então primeiro gostaria de ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então veremos que é possível permanecer fiel num país onde o comunismo satânico impera, assim como foi possível aos irmãos de Pérgamo permanecerem fiéis numa cidade onde Satanás habitava e onde estava instaurado o próprio trono de Satanás. O livro que tomaremos como base é o livro Era Karl Marx um Satanista?, do pastor Richard Wurmbrand, que é o mesmo autor de Torturado por Amor a Cristo. Nesse segundo livro, ele descreve os 14 anos que passou em prisões comunistas e as torturas que sofreu. E ele diz que, assim como Jacó trabalhando por Lia, ele diz que para ele foram como poucos dias, porque muito ele amava. Então, ele foi um camarada que passou 2 anos na cela da morte, porque essa cela era assim chamada porque ninguém até então tinha saído com vida de lá, e ele saiu. Então a igreja oprimida debaixo da cortina de ferro, ali nos países comunistas, serve o pastor Richard Wurmbrand: alguém tem que anunciar o que está acontecendo aqui e o mundo não sabe o que acontece com os cristãos em prisões comunistas. Então, o pastor Richard Wurmbrand saiu da prisão e foi mandado para o Ocidente para contar o que estava acontecendo ali. E ele começou a estudar o que era esse negócio de comunismo, quem era esse tal de Karl Marx, e viu uma estreita relação entre comunismo e satanismo. Então, eu confessar para vocês aqui que eu estudei bastante comunismo há alguns anos atrás, e eu li
a Bíblia Satânica, de Anton LaVey, que foi o fundador da Igreja de Satanás, e o livro da Lei de Aleister Crowley, o maior satanista de todos os tempos. E digo uma coisa para vocês, aquilo ali é besteira frente ao comunismo. Se você lê o conto do Machado de Assis, A Igreja do Diabo, ele mostra que Satanás ali foi conversar com Deus e disse que ia criar uma igreja verdadeira, uma igreja única, a igreja de Satanás, a igreja do diabo. E ele viu que aquilo ali fracassou. Vou dizer uma coisa para vocês, o único satanismo que funciona é o comunismo, meu filho. Comunismo e satanismo são a mesma coisa. Então, Satanás não vai usar fadas para destruir a população, não. Assim como Deus nos usa, nós cristãos, seres humanos, como instrumento, de acordo com a nossa capacidade, e ainda nos capacita mais, Satanás também usa seus instrumentos humanos. Ele capacita, ele prepara e ele dá poder. Então são pessoas do mal, são pessoas malignas que trabalham para Satanás, e principalmente nesse negócio chamado comunismo. Agora nós vamos ver a saga de Karl Marx frente ao satanismo. Então Karl Marx ele era de origem judaica, mas sua juventude foi marcada pela religião cristã. Ele escreveu poemas cristãos, era um cristão devotado, mas infelizmente enveredou por esse lado do comunismo e do satanismo, e hoje este livro aqui é a causa de mais de 100 milhões de mortes no século XX. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, matou mais do que todas as guerras da história juntas, e não foi inimigo não, foi a sua própria população. Então o próprio Stalin, o pior ditador da União Soviética, matou um país inteiro de fome, cercou o país, recolheu toda a comida, os grãos, vendeu para os Estados Unidos e pregava no mundo inteiro que aquele país estava próspero, estava às mil maravilhas, e as pessoas estavam morrendo de fome lá e muitas sendo enterradas vivas. Então, o satanismo e a pregação antirreligiosa está presente de forma viva e ativa nas obras de Marx. Então, ele escreve que a religião é o ópio dos povos, prega sobre a extinção da religião. Tem um poema que ele diz: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Então, vou ler um trecho aqui da sua obra principal, o Manifesto Comunista, página 86 desse livro aqui. O comunismo abole as verdades eternas, abole a religião e a moral. Então, palavras do próprio Karl Marx. Tem um poema do Karl Marx chamado O Violinista, é um poema altamente satânico, e tem um trecho do poema que diz o seguinte: os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Coisa linda, coisa maravilhosa, das obras de Karl Marx. Então, se você vê na Bíblia Satânica, algumas seitas satânicas, um negócio chamado Missa Negra. Então, tem rituais de iniciação satânica, de iniciação satanistas bastante superiores, em que o camarada vende sua alma em troca de uma espada, como diz aqui no texto, o príncipe vê esta espada, o príncipe das trevas vendeu para mim. Então essa espada, que era para garantir o sucesso na peregrinação de vida, tinha um preço. E qual era o preço a ser pago? Adivinha aí, O preço era o sangue. Então cortava o sangue dos próprios pulsos e você assinava com sangue um pacto que, em troca daquela espada do sucesso, você daria a sua alma após a morte para o diabo. Existe um livro, Fausto, escrito por Goethe, em que ele coloca a personificação do diabo, Mefistófeles, para tentar Fausto, e em troca de juventude e vida eterna, perene, ele vende a sua própria alma. E olha o que é que o Fausto pergunta para Mefistófeles: o que é preciso para vender a alma? Que contrato? Como é que se assina esse contrato? Ele pergunta o seguinte:
Em que pedes que eu escreva, espírito infernal? Em bronze, pergaminho, mármore, papel? Que grave com caneta, estilete, cinzel? Escolhe se quiseres, tens ampla liberdade. Aí Satanás disse, não precisa essa formalidade toda não precisa ser material caro nem bonito não. A mim basta o papel, qualquer folhinha, mas escreve com sangue, usa apenas uma gotinha. Então basta só uma gotinha de sangue, meu amigo. Basta só uma gotinha de sangue para você vender a sua alma para o diabo. Então, cristãos que apoiam o marxismo, apoiam Karl Marx, né, dizem que o satanismo não está presente nas suas obras, eu estou mostrando aqui que está presente sim. Que o satanismo não tem nada a ver com o comunismo, eu estou mostrando aqui que tem sim. Então, se você apoia comunismo, se você vota em partidos comunistas sem saber, até o presente momento, não vote mais. Se você apoia partidos comunistas, não apoie mais, porque você está apoiando o próprio demônio. Você está vendendo sua alma a Satanás e assinando com sangue. São 100 milhões de pessoas assassinadas no século XX. Os maiores genocidas da história. Então, se você apoia partidos comunistas, ideais comunistas, que são todos anticristãos, você está assinando um pacto em que você vende sua alma e está assinando com o sangue de todas essas pessoas. Então, fique atento, né? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele também ceifará. Então, cuidado para não ceifar a eternidade no inferno. Infelizmente, eu tenho que dizer a verdade. Isso aqui é um resumão, uma síntese, né, da relação entre Karl Marx, comunismo e satanismo. O negócio é imenso, imenso. Estou resumindo aqui para o vídeo não ficar muito grande. Só vou aqui falar de alguns poemas do Marx, repetir alguns e falar outros da miríade, meio de miríade de textos satânicos do Marx, né? Então, a religião é o ópio dos povos, pregava a extinção da religião, um poema que diz: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima, Deus. Marx queria se vingar de Deus. O poema, o violinista que descreve o pacto dele com Satanás, que é o pacto com os satanistas, né? Os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Outro poema dele, um poema dele sobre Hegel, ele diz: palavras eu ensino, todas misturadas em uma confusão demoníaca. Então, os livros do Marx, principalmente o Capital, é uma confusão gigantesca. E ele diz, essa confusão é demoníaca. No poema de Marx, A Donzela Pálida, ele diz: assim eu perdi o direito ao céu, e sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Isso aqui é escrito pelo próprio Karl Marx, no poema A Donzela Pálida. Karl Marx ele contava histórias para suas filhas, histórias de terror, histórias de, por exemplo, ele contava geralmente uma história de um feiticeiro chamado Hockley, né, que vendia seus tesouros ao diabo. Ele era um feiticeiro muito poderoso, mas mesmo assim vivia na miséria. Então ele ia ter que ir vendendo constantemente seus brinquedos, seus tesouros ao diabo para poder sobreviver. Então isso aí é uma autobiografia de Marx. A vida da família de Marx era um inferno, meu filho. Não queiras, não tenha esse desejo de um dia passar pela sua mente de ser parente de Karl Marx, né? 2 filhas dele e um genro se suicidaram. As criancinhas morreram de fome, literalmente morreram de fome, né? E as filhas e o genro se suicidaram. Então você vê, um animal desse é diabólico. George Jung, um amigo de Karl Marx, ele escreveu o seguinte: Marx seguramente afugentará Deus do seu céu e até mesmo o processará. Então, aqui é os amiguinhos de Marx falando sobre ele, né? O camarada Florence, em Filosofia do Comunismo, disse:
Nosso inimigo é Deus. O ódio a Deus é o princípio da sabedoria. Então vemos que o maior expoente do comunismo de todos os tempos, Karl Marx, era um satanista. Vários amigos e autores comunistas fazem celebração a Satanás desde sua origem até os dias de hoje. O mais atual intelectual, entre aspas, do comunismo, né, o senhor Saul Alinsky, mentor do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escreve no seu livro Regras para os Radicais, no prefácio ele faz uma apologia e uma exaltação a Lúcifer como o primeiro revolucionário ou o primeiro comunista da história, que é aquele que se rebelou contra o Criador. O que lindo, né? Comunismo é lindo, né? É lindo. De mãos dadas com o satanismo, contra a igreja, contra o cristianismo e contra o próprio Criador. Então, o Richard Wurmbrand, só para finalizar aqui, ele passou por opressão nazista, o país dele foi invadido pelos nazistas, teve perseguição e ele viu que o negócio estava ruim, mas ele disse: ah, meu amigo, eu pensei que o negócio estava ruim antes dos comunistas chegarem. Quando os comunistas chegaram, aí foi que o negócio ficou brabo, aí foi que o negócio ficou feio. Então, no final do livro, para finalizar aqui, ele conta, né, sobre o trono de Pérgamo, né, o trono de Satanás, que estava em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que adorava o diabo, que adorava Satanás e tinha um altar satânico. E esse altar a Satanás foi encontrado e foi colocado no museu em Berlim, no Museu de Island, né? E ficou lá até 1944. Né? Mas quando então, no Império, no Reich nazista do Hitler, o trono de Satanás estava lá na Alemanha, estava dentro do Museu Alemão em Berlim. Né? Mas quando os soviéticos invadiram a Alemanha, né, os soldados levaram aquele trono, a relíquia satânica. Uma relíquia satânica daquela não pode estar fora da União Soviética, não pode estar fora da Rússia. Então levaram para o maior centro comunista do mundo, que era a União Soviética, que é Moscou. Né? Então isso está documentado no Svenska Dagbladet, de 27 de janeiro de 1948. O exército soviético, após a conquista de Berlim, levou o trono de Satanás a Moscou. Né? E o arquiteto, o nome dele em russo aqui, Stijuzev, né? Ele fez o mausoléu de Lenin, né? O líder da Revolução Russa, Lenin. O mausoléu, a sepultura, a tumba dele, foi feita baseada no altar satânico de Pérgamo, né? No trono de Satanás descrito em Apocalipse 2. Né? Então, para você ver que comunismo e satanismo são duas faces da mesma moeda. Então, talvez eu faça uma parte 2 desse assunto, porque o assunto é muito completo. Então, futuramente, talvez uma parte 2. Então, aguarde. Então, agradeço aí a atenção. Deus abençoe a todos e fuja desse negócio do comunismo. Não tenha suas mãos sujas com sangue de inocentes, né? São culpados, são dignos de morte, como diz o apóstolo Paulo, né? Todos que praticam essas coisas não somente as fazem, mas consentem com os que fazem. Então, se você consente, você também tem as mãos sujas de sangue. Então, Deus abençoe e bola para frente, divulga esse vídeo aqui.